Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Outro fruto do Espírito Santo é a alegria. E agora vamos meditar então nesse fruto, olhando para Nossa Senhora, nesse mês que nós dedicamos a ela. A tradição cristã, durante séculos, fomentou as devoções às 7 dores de Maria. Não foram exatamente 7 dores, que Nossa Senhora teve, mas o número 7, ele tem um significado simbólico na espiritualidade cristã, porque 7 é a soma de 4 mais 3. Para nós, o 3 faz com que nós olhemos para a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, enquanto que o 4 faz nos lembrar da criação, com seus 4 elementos básicos: água, terra, luz e ar. Então, essa ênfase histórica às 7 dores de Maria não ocorreu com relação às suas 7 alegrias. Porém, eu penso que há uma conjugação muito clara entre as dores ou tristezas e as alegrias. Nossa vida é composta de dores e de alegrias, Todo ser humano encontra, seja em qualquer setor e opção de vida, alegrias e tristezas. Sejam nós que escolhemos a busca da santidade, sejam aqueles que escolhem o caminho do pecado. Em todos os caminhos existem alegrias e tristezas. Particularmente, de uma forma ou de outra, ninguém escapou da tristeza da pandemia. Isso é muito interessante, Seja ricos, pobres, velhos, crianças, todos, pessoas de fé, pessoas que não têm fé, pessoas de todas as religiões, de todos os países, como também todos nos alegramos com o término da pandemia. Especificamente, quem segue firmemente a Jesus vai encontrar tribulações, como Ele mesmo nos indicou. Por estarmos seguindo um caminho de contracorrente, vamos encontrar então dificuldades, às vezes até na própria família. Jesus Cristo também indicou isto, que haveria inimizade até entre mãe e filha por causa da religião, E na vida de Nossa Senhora não foi diferente. Ela também encontrou tribulações por ser mãe de Jesus, por seguir Jesus, por identificar-se com Jesus. De todos os tipos ela sofreu as suas dores. E cada vez mais nós vamos estar sujeitos a encontrar tristezas, com tantos ataques do inimigo e essas pressões da sociedade cada vez mais hedonista e materialista. Mas também nos deparamos com as alegrias desses belos momentos de consolo que Deus nos concede, os prazeres espirituais, principalmente a liturgia, quando a gente participa da liturgia, principalmente esse tempo pascal, desde a vigília pascal, esses momentos, nós vivemos
esses frutos sobrenaturais que o Espírito Santo então nos concede, e a alegria está então aqui, o fruto do Espírito Santo, que é a alegria. Então vamos meditar nas alegrias de Maria. No Evangelho, nós podemos identificar muitas delas, também não são 7, mas vamos nos concentrar em 7 alegrias de Nossa Senhora. A primeira ocorreu na Anunciação. Que alegria ela, né? Receber a visita do anjo Gabriel. Muito emocionante a gente ir na Basílica da Anunciação em Nazaré, naquele lugarzinho onde Nossa Senhora recebeu o anjo Gabriel, né? Como que o anjo a saudou? Convidando a alegrar-se. Alegra-se em Deus. Alegra-te em Deus. Aliás, todo o relato de São Lucas sobre a infância de Jesus, aqueles 2 capítulos da infância de Jesus, São Lucas provavelmente conheceu dos lábios de Nossa Senhora. Todos esses relatos, a gente vai lendo, vemos como está encharcado de sentimentos de alegria. Primeiro, a Anunciação. E com essa alegria é que Nossa Senhora corresponde ao sim, a Deus dizendo o seu sim, fazendo-se mãe do Redentor. E essa mesma alegria de Nossa Senhora ao receber o anjo, ao dizer sim, Jesus encarnado no seu seio, tudo isso então continua com aquele momento maravilhoso do encontro dela com Isabel. 2 parentes que se amam, 2 parentes de fé, irmanadas no mesmo sentimento religioso, fraterno. Que encontro maravilhoso, né, dessas 2 primas. Imaginemos a euforia, a euforia de Isabel a encontrar-se com aquela que Deus tinha escolhido para ser mãe do Redentor. A alegria de estar diante daquela que trazia já no seu ventre o Redentor, almejado há tantos séculos, estava ali, no ventre da sua prima Maria. Ela já na velhice, né? Na velhice pode ter muita alegria também, né? Na velhice, ela alegre também por ter sido recebida, né? Ela que era estéril e ficou grávida de João Batista. E nós então queremos alegrar-nos com Isabel. Vem na presença de Deus na nossa vida, através de Maria. Isabel, ela manifesta essa sua euforia. A gente imagina aquela cena, São Lucas escreve, né? Recebendo a mãe do Salvador em sua casa. Que cena linda é esta. Também lá em Aicarim, né? A gente chega lá, a gente imagina Nossa Senhora chegando e cumprimentando Isabel, o encontro dessas 2 mulheres religiosamente fiéis a Deus. E naquele momento, que carinho, que abraço uma a outra, né? que os afetos delas, né? Os sonhos, das esperanças de uma de outra, conversa, né? Que grandiosidade é esta, Deus te tem feito mãe de João Batista, minha prima, e você, mãe do meu Redentor. Maria, então, experimenta essa alegria de ser servidora de alguém que necessita de proteção e ajuda. Percebemos que a alegria de Nossa Senhora é a alegria do serviço. Servir, ela recebe a mensagem do anjo, ela vai correndo à casa de Isabel, às montanhas,
para servir Isabel, com aquela alegria. Vou servir a minha prima, que está grávida de 6 meses. Vou poder servi-la durante esses 3 meses de gravidez. Ela que já tem a sua idade, precisa de ajuda. A alegria de Nossa Senhora está aí, né? Há mais alegria em dar do que receber. E o Evangelho conta-nos também que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o menino, futuro São João Batista, saltou-lhe de alegria no seio e ficou cheia, e ela ficou, Isabel, cheia do Espírito Santo. Aí então Isabel olha encantada para Nossa Senhora e exclama em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o teu ventre. Que a gente repete constantemente ao recitar a Ave Maria, né? Então, é importante que a gente repare de onde procede essa alegria de Isabel. Da presença de Nossa Senhora, que trazia no seu ventre o Messias. Então, quando a gente vê Maria, quando a gente tem devoção a Maria, nós nos aproximamos de Jesus, do Salvador. Deus quis que Maria fosse mediadora dessa felicidade. Então, a devoção a Nossa Senhora, a intimidade com Nossa Senhora traz-nos essa alegria, ela traz-nos essa alegria, né? Essa graça pela presença de Cristo. O Espírito Santo desceu àquelas almas e derramou nelas a alegria de Deus. Bom, até aqui, particularmente, eu olhei mais para a alegria de Isabel, que é a nossa alegria. Mas a alegria por ter e ver a alegria de Maria. Mas a alegria de Nossa Senhora também se manifesta nesse relato. Ela se sentiu inundada do gozo do Espírito Santo, e aí ela extravasou essa alegria como do Magnífica. Alegra-se, é a primeira palavra do Magnífica. Alegra-se meu coração em Deus, meu Salvador. É uma das orações mais sublimes da Sagrada Escritura. Ela junta palavras da Escritura que ela lia com frequência, de Judite, dos Salmos, junta tudo e compõe uma oração. Compõe uma oração magnífica, por isso chama Magnífica também, né? Um poema lindo, né? Acho que não existe poema mais lindo de louvor a Deus do que este. E é muito emocionante também, eu diria arrepiante. A gente chega em Al-Icarim, antes de entrar na igreja, no pátio, tem as lápides com este canto, em várias línguas. E eu, quando vi aquelas lápides escritas em várias línguas, eu imaginei o mundo inteiro cantando com Nossa Senhora Magnífica. Os alemães, os árabes, os israelitas, os sírios, os arameus, os japoneses, os tupiniquins, os guaranis, está tudo lá, todas as línguas do mundo estão lá, espalhadas naquelas paredes. O português, em Portugal e de Brasil, todo latim, grego. Que alegria, né? Então, isso é a alegria de Nossa Senhora. A gente quer, então, estar próximo dessa alegria de Nossa Senhora. Um cante de alegria, de louvor a Deus. Então, Maria, ela está cheia do Espírito Santo e ela proclama nesse canto as grandezas de Deus na sua história pessoal e na história do seu povo, Israel. Que depois se tornaria o nosso povo, o povo de Deus, na igreja. O que Nossa Senhora ensina-nos assim? Que a alegria nos leva a ser agradecidos. Por que a gente se alegra? Porque Deus nos deu dons magníficos, bens extraordinários, e por isso a gente se sente agradecido como Nossa Senhora.
reconhecer e proclamar com alegria os sinais de Deus na nossa existência pessoal. Principalmente sermos batizados. Deus olhou para mim, e Nossa Senhora sentia, olhou para a baixeza da sua escrava. Imagine nós, né? Nossa Senhora se considerava, e Deus olhou e preencheu de felicidade e de graça, e nós também. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. Essa é a alegria, nossa alegria é termos sido salvos. Olhou para a pequenez da sua serva, olhou para a nossa pequenez. De maneira que quem tem esse coração humilde como ela tinha, como ela tem, é um coração agradecido. Canta o agradecimento a Deus por esse amor de Deus, por essa deferência de Deus. A Bíblia, ela afirma muitas vezes que Deus ama os humildes e lhes dá a sua graça, mas afasta o seu olhar dos orgulhosos. De maneira que, para estarmos alegres e agradecidos, o que nós precisamos? Expulsar todo orgulho da nossa alma. E assim é que a gente vai ser exaltados por Deus. Não buscar a nossa exaltação pessoal, que isso só nos rebaixa ainda mais e nos traz tristeza. Humildade, de ser agradecidos, e Deus nos exalta. Sem humildade não há amor, e sem amor não há alegria. Manifestações desse orgulho que rebaixa, que nos traz tristeza, angústia, pobreza, o que é? Orgulho ferido. Ficar com orgulho ferido. Me fizeram isso, me fizeram aquilo, me deixaram para trás, não me entenderam, não me compreenderam, não me atenderam. O ressentimento, aquelas marcas, me traíram, me fizeram isto, me fizeram aquilo, me tiraram isto, não me deixaram, não me anunciaram, não contaram comigo. Arrogância de não querer pedir perdão. Se a gente fez alguma coisa errada, pede perdão. Desculpa, errei, me distraí, pede perdão. Tão bonito isso. Às vezes, pessoas que têm um erro, cometem um erro no trânsito, batem, pedem perdão, olha, desculpa, eu me distraí, não vi, você bati, vamos acertar isso aqui. Pede perdão. Perdão na família, fez alguma coisa errada, pede perdão para o filho, para a filha, pede perdão, errou, a gente erra, pede perdão. Isso dá um alívio tão grande, pedir perdão, né? Causa da maior parte das brigas e divisões nas famílias é isto: ressentimento, falta de perdão, orgulho ferido. Em segundo lugar, Maria sabe que o olhar de Deus é carinho de Pai que nos ajuda. E faz maravilhas na nossa vida. Realiza maravilhas na nossa vida. Aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Então, aqui nós vemos que a alegria, ela procede de estarmos sempre sendo olhados por Deus, que é nosso Pai querido e nos ama em todo momento, e vê o que nós estamos passando, e vê que nós estamos chorando, e vê que nós estamos angustiados, estamos sofrendo, mas Deus está olhando por nós. Isso que não dava de alegria a Maria, e também fazia vibrar São Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Isso a gente entende bem, consegue entender bem, principalmente quando a gente vê Deus feito menino no presépio. Dar-nos a vida para a nossa salvação. Vem até nós um menino, é nos dado para a nossa salvação. Como se alegraram os pastores quando foram anunciados e viram Jesus Cristo, o Salvador, no presépio. São Paulo, ele resumia essa visão otimista de fé, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, esse otimismo próprio dos filhos de Deus, como uma frase que eu penso que a gente deveria gravar na nossa alma e nunca perder de vista e de memória. Nós sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Essa frase não podemos perder nunca de vista. Tudo, quando alguma coisa acontece que nos faz doer, a gente não entende, é um sofrimento, é uma doença, é um problema, é uma desavença, isso é para o bem, vai vir para o bem. Não sei que bem é este, quando virá esse bem, mas é para o bem. Confia nisto, espera, tenha paciência. Tenha essa confiança humilde. O nascimento de Jesus. Aí foi esse momento de extrema alegria de Maria. Tê-lo nos seus braços. Então, como Lucas nos revela que essa alegria é para todo o povo, foi o que o anjo disse aos pastores: eu vos anuncio uma grande alegria que é para todo o povo, o nascimento de Jesus. E a começar pelos mais pobres e excluídos, que eram os pastores. Olha que interessante, né? O anjo, ele não chegou e disse: alegrai-vos, eu trouxe para vocês cestas básicas. Eu trouxe para você minha casa, minha vida. Não, eles continuaram sem casa, continuaram pobres, continuaram excluídos, mas trouxe a grande alegria da salvação do menino. Isso que importa. Claro que a gente tem que dar cesta básica, que tem que dar moradia, que tem que cuidar, tudo isso faz parte, mas que adianta tudo isso? Que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que importa é a salvação. Quem crê em Deus, seja qual for a sua situação, a sua circunstância de vida, os problemas financeiros, os problemas de saúde, o que for, se alegra por Deus, assumiu uma natureza humana, elevou a nossa natureza humana. Nossa natureza é digna, mesmo na pobreza, mesmo na doença, é uma natureza elevada por Jesus Cristo, que veio também pobre. Interessante, os pastores foram ver o menino e encontraram um menino mais pobre do que eles, que estava no estábulo, eles estavam numa tenda. E Maria participa dessa alegria, claro, ela se alegra, ao ver tudo aquilo, guarda no seu coração o que os pastores diziam, ela realmente chegou os tempos messiânicos. Este menino que está aqui vai alegrar o povo, alegra esses pastores, olha que alegria deles, que alegria de Nossa Senhora, ela é mãe daquele que está alegrando o povo. O Natal é a festa da alegria da família cristã. E Maria também se alegrou quando Jesus começou a proclamar que o reino de Deus havia chegado ao mundo. Então, aí nós imaginemos quando Jesus Cristo começou, então, as suas andanças pela Palestina e ela acompanhava. E via Jesus curando, e via Jesus expulsando demônio, perdoando, ressuscitando. Que alegria de Nossa Senhora, meu filho, fazendo tudo isto. Acolhendo os marginalizados, formando seus discípulos, suas discípulas, ela se unindo, congregando, ajudando, sendo uma mãe já para eles.
essa alegria, Nossa Senhora, ela não está descrita de uma maneira extensiva, a gente imagina que Nossa Senhora acompanhava, mas há um momento, sim, que os evangelhos, São Lucas, né? Ou melhor, São João, ele descreve que as bodas de Caná. A alegria de Maria, ver o primeiro milagre de Jesus, transformando água em vinho, graças à sua intercessão. Primeira intercessão de Nossa Senhora, mediadora de uma graça, de um bem. E mais do que isto, o relato conclui dizendo que, a partir daquele milagre, os discípulos acreditaram em Jesus. Eles estavam acompanhando Jesus como um mestre legal, bom, fazer coisas boas, mas de repente não tinha feito milagre nenhum. De repente faz um milagre, esse é o Messias, nós estamos acompanhando o Messias, somos discípulos do Redentor, do Salvador, do Filho de Deus. Graças a Nossa Senhora. Qual é o momento talvez mais extraordinário da alegria de Nossa Senhora? A ressurreição de Jesus. Né? Os evangelhos dizem que Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, mas há autores que falam e digam que talvez ele tenha aparecido primeiro a Nossa Senhora, né? Lógico, vou aparecer para a mãe. Mãe, venci. Mãe, sou vitorioso, deu certo. Que alegria, aquele momento extraordinário de união, de alegria, né? Nossa Senhora ver seu filho vitorioso, ressuscitado com seu corpo glorioso, né? Mas tem mais uma alegria de Nossa Senhora. Qual é que é? Ela está no centro da Assembleia de Pentecostes. Ela está lá como mãe, né? Como mãe. Jesus já tinha dado ela para ser mãe daquele discípulo, nossa mãe. Ela estava lá no centro. Quem que está no centro da família? A mãe. Sempre a mãe, né? Às vezes está na cozinha, mas está no centro, né? Sabe que a mãe está lá, né? A mãe está no centro, aglutinando todo mundo, né? Todo mundo vai lá, as férias, Dia das Mães, Natal, vai na casa da mãe, né? Casa da avó, mas é mãe, a avó até é mãe, né? Aquelas línguas de fogo invadiram a alma de Nossa Senhora. E a partir desse momento, o que acontece? Acontece que a alegria de Maria é também a nossa alegria. Então, toda essa alegria de Nossa Senhora, fruto do Espírito Santo, é nossa, né? Somos templos do Espírito Santo. Então, nossa vida está marcada por essas alegrias, porque o Senhor fez em nós maravilhas. Santo é o seu nome, né? Enfim, vamos então ter essa alegria, que é uma alegria interior, né? A alegria de quem tem essa segurança de sentir-se amado por Deus no caminho certo da verdade. Tendo então Maria, que é nossa mãe, nos acompanha, está no centro, sempre acompanhando o envio do Espírito Santo sobre nós, que ela então nos ajuda a termos sempre essa alegria, não perder nunca essa alegria, a alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.